Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. E vamos ver agora o que diz aí a palavra do Senhor. E diz assim o texto: apacentava Moisés o rebanho de quem? De Jetro, que era o seu sogro. E Jetro era sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus. Como é que está aí o nome do monte? Horebe. Também é um outro nome para o monte Sinai. Então Moisés chega ao monte Sinai, Moisés está no monte Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama de que mesmo? De fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas ela não se consumia. Então ele disse consigo mesmo: irei para lá e verei de perto essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se voltava para ver, Deus, veja que esse anjo do Senhor quem era? Deus, essa é a resposta aí do verso 4. Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu, qual foi a resposta dele? Eis-me aqui. Queridos, quando eu vejo esse texto bíblico aqui, eu fico pensando como Deus, nesse texto, está fazendo um chamado para adoração. Aliás, o tema desta noite é esse: um chamado à oração, à adoração. Esse é o tema dessa noite, um chamado à adoração. Moisés, amigos, ele já havia saído do Egito. Aqui já fazia mais ou menos 40 anos que ele estava longe do Egito. Deus o havia tirado de lá para que Deus pudesse construir uma nova perspectiva, para que Deus pudesse dar para Moisés uma nova visão. E Moisés saiu do palácio para o deserto, de príncipe para um pastor. E parece que Deus estava ali desconstruindo o seu servo. E na realidade é isso. Às vezes Deus, Ele trabalha conosco dentro de um processo que nós não compreendemos muito bem. Nós aprendemos algumas coisas, mas às vezes Deus nos manda para o deserto, para a gente desaprender e reaprender na presença dEle. E Moisés estava passando por essa experiência. Quem eram os seus professores? Sua família, as ovelhas e o deserto. Deus estava usando todos esses recursos para desconstruir o seu servo e construí-lo agora de acordo com o propósito que ele tinha para a sua vida. Moisés está enfrentando os seus desafios, e 40 anos foi um período grande, poderíamos dizer assim, mas era o período que Deus estava utilizando. Deus que conhece nossa estrutura, Deus estava utilizando aquele período, era necessário para que Moisés pudesse agora entender o chamado de Deus para que ele fosse um adorador. Agora veja comigo o que acontece. Nesse texto bíblico, nós percebemos esse encontro de Moisés com Deus. É uma teofania o que está acontecendo aqui. Teofania é uma palavra que vem então aí do grego theo, ou theos, Deus, e fania, manifestação. Deus está se manifestando a Moisés, e teofania é uma maneira de Deus se manifestar ao ser humano, e Deus faz isso de muitas formas. Nesse caso, ele fez na forma de uma sarça. Deus está se manifestando para Moisés. Nessa teofania, nós encontramos três características de um verdadeiro adorador, e eu quero ver essas três características com você agora. Primeira característica de um verdadeiro adorador, eu convido você para reler comigo o verso 3. Veja comigo novamente, Êxodo 3:3. Olha o que diz aí sobre a primeira característica de um adorador genuíno.
Diz assim o texto: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Amigos, Moisés conhecia muito bem o deserto do Sinai. Ele conhecia aquela região, 40 anos por ali, não são 40 dias. E Moisés conhecia a vegetação que predominava naquele monte, naquela região árida. Moisés conhecia os arbustos daquela região. Eu tive a oportunidade de estar em 2018 em Israel e eu conheci o deserto da Judéia. Claro que aqui não é na Judéia, nós estamos no Sinai e já é outra direção, mas deixa eu dizer para você que as vegetações ali, a região é muito parecida. Você não encontra árvores grandes. Em muitas ocasiões se parece com o nosso deserto, com o nosso sertão aqui do Pernambuco, por exemplo. Mas aqui a gente ainda encontra algumas árvores grandes, né, como algarobas, nós encontramos também umbuzeiros, etc. Mas ali, de uma forma geral, predominante, você encontra arbustos, pequenas árvores. E quando Moisés estava ali, ele estava na sua região, conhecia, dominava, ele era pastor de ovelhas, ele viu um arbusto queimando. Não era incomum. Afinal de contas, aquela era uma região muito árida, muito seca. Era possível ver arbustos queimando. O que não era comum era ver um arbusto que queimava, mas ele não se consumia. Ele não virava cinza. E Moisés deve ter contemplado aquela cena por muito tempo, porque ver arbustos queimando era comum, mas ver um arbusto queimando por tanto tempo e não se consumir, isso sim chamava a atenção de Moisés. Então a Bíblia diz que Moisés se aproximou para lá, e Moisés chegou perto, e Moisés queria ver aquele fenômeno, porque queimava, mas não se consumia. Bom, eu tenho uma resposta muito clara. Você sabe que essa é uma teofania, manifestação de Deus. Deus se manifestou para ele através dessa sarça que ardia, mas não se consumia. Por que não se consumia? Porque o nosso Deus, amigos, não pode ser destruído. Por isso a sarça ardia, mas ela não se destruía. Ela não se consumia, não virava cinza. Porque o Deus que eu e você cremos, Ele é indestrutível. Agora repare bem no que diz a palavra. Moisés olha para aquele fenômeno e ele diz assim: irei para lá e verei aquela grande maravilha. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Ele se interessou em conhecer o fenômeno de perto. Ele não se contentou em contemplar de longe, a meia distância. Ele foi para perto porque ele queria conhecer aquela maravilha. O que estava acontecendo? Deixa eu dizer para você que aqui está a primeira característica do verdadeiro adorador. Verdadeiros adoradores não ficam de longe contemplando as maravilhas de Deus. Verdadeiros adoradores se interessam em ver de perto as coisas de Deus. E é isso que nós estamos vendo aqui. Moisés se interessa por Deus e pelas coisas de Deus. Moisés se interessa por ver aquele fenômeno que não é comum, mas que ele sabe, de alguma forma, aquele fenômeno não é natural, é sobrenatural, não é comum, é extraordinário. O fenômeno que ele está vendo tem características do Deus que ele crê. Por isso ele quer ver, por isso ele se aproxima. É como se nós estivéssemos vendo aqui Moisés, faminto espiritualmente e querendo mais de Deus. Você entende essa expressão? Faminto espiritual? Bom, você sabe que quando a gente está com fome, o que vier na frente, a gente acaba comendo, traçando, né? E dizem o bom ditado, né? Diz que o melhor tempero da comida é o que mesmo? É a fome. Tem coisa que a gente come de vez em quando aí que não está bem temperado, que o negócio não está tão atrativo, não está tão saboroso assim. Mas se você tiver com fome, você come e muitas vezes você diz assim:
Puxa, que comida espetacular, maravilhosa. Nunca comi uma coisa tão boa como essa. Porque o melhor tempero é a fome, mesmo que não esteja tão bem temperado assim. A fome, queridos, dá desejo. A fome dá vontade. E deixa eu dizer para você o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz claramente que Moisés tinha fome de Deus. E por isso ele queria ver de perto aquela maravilha, que era uma representação, uma manifestação de Deus para ele. Ele não se contentou em ficar distante, se aproximou, se interessou, queria ver mais daquela coisa que estava acontecendo e que era sobrenatural e extraordinária. Amigos, deixa eu dizer para vocês, que se quisermos ser adoradores verdadeiros, nós também devemos nos interessar totalmente e inteiramente pelas coisas que dizem respeito a Deus. Se quisermos ser adoradores genuínos, precisamos ver Deus de perto. Precisamos ver as suas maravilhas, contemplá-las de perto. Precisamos entender o que Deus quer ao manifestar-se para mim e para você. Verdadeiros adoradores, amigos, querem mais de Deus, têm desejo de Deus, por Deus, pelas coisas de Deus, são famintos espirituais. Um verdadeiro adorador é um discípulo de Jesus. E sabe, uma vez eu vi uma frase muito interessante de um dos grandes pregadores do Brasil, o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele disse o seguinte, eu achei interessante essa frase, quando ele disse assim, Jesus não precisa de fãs, ele quer discípulos. Você entendeu isso aqui? Jesus não precisa de fãs, porque ele quer o que mesmo? Discípulos. Qual a diferença? Um fã pode ter até um ídolo, etc., idolatra, aquela coisa toda, mas se aparecer um outro ídolo maior ou melhor, ele deixa aquele e vai em busca de outro. Um discípulo não. Um discípulo sabe quem é o seu mestre e o segue todo o tempo. Qual é a diferença? Ele quer alguém que tenha coragem de assumir o compromisso de andar com ele todos os dias. Isso é ser um verdadeiro adorador. Adoradores verdadeiros, discípulos genuínos, querem andar com Deus todos os dias e vão ver de perto as maravilhas do Senhor. Você já viu de perto hoje as maravilhas de Deus na sua vida? Você já viu hoje de perto como Deus se manifestou para você? Amigo querido, durante esses 10 dias nós estamos sendo chamados para ver de perto as maravilhas que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não fique de longe. Como Moisés, se aproxime. Vou lá e vou ver o que é esta maravilha. Não fique de longe, mas se aproxime de Deus. Tenha fome de Deus e das coisas que pertencem a Deus. Tenha fome das coisas espirituais. Seja um verdadeiro adorador faminto. Essa é a primeira característica. Adoradores de verdade querem ver de perto Deus e as coisas que pertencem a Deus. Mas há uma segunda característica, e ela está agora no verso 4, e eu convido você para ver comigo, verso 4, Êxodo 3, 4. Você pode ler comigo aí? Você que está pela internet, não se perde aí, vamos ler juntos. Olha o que diz a palavra. Êxodo 3, verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, olha só, Deus do meio da sarça o chamou pelo nome e disse, Moisés, Moisés, e a resposta dele foi o que mesmo? Eis-me aqui. Eu fico impressionado com o que está acontecendo aqui nesse momento agora, porque Moisés, que andava por aquele deserto para lá e para cá, ele sabia que haviam muitos outros pastores que pegavam os seus rebanhos e saíam de um lugar para o outro, peregrinando, em busca de alimento para as ovelhas. Então, quando Moisés está ali se aproximando do fenômeno, e ele ouve aquela voz, é a primeira vez que ele ouve essa voz,
Moisés ouve aquela voz. Moisés, queridos, não se confunde. Veja o que diz o texto bíblico. Moisés poderia ter pensado que alguém o estava chamando pelo nome. Quem sabe Moisés poderia ter pensado assim: deve ser um outro pastor de ovelhas, que também está por aí, com as suas ovelhas peregrinando de um lado para o outro. Alguém está me chamando pelo nome. Mas o texto bíblico diz que não. Quando Moisés ouve alguém chamá-lo pelo nome 2 vezes, Moisés, Moisés, inconfundivelmente ele responde e diz: eis-me aqui, Senhor. Você entende o que está acontecendo aqui? Moisés está desta forma demonstrando a segunda característica de um verdadeiro adorador. E sabe qual é a segunda característica? Verdadeiros adoradores são sensíveis à voz de Deus. Entendem a voz de Deus de forma clara, de forma cristalina. Verdadeiros adoradores não confundem a voz de Deus com outras vozes. E deixa eu dizer para você que esse é um grande desafio para nós hoje. Porque nós somos tentados diariamente a ouvir outras vozes que não a voz de Deus. Você já acorda de manhã e as redes sociais, elas já estão gritando aos seus ouvidos. Elas já estão chamando a sua atenção, elas já estão te chamando pelo nome, e se você não tiver cuidado, você fica nas redes sociais e você não teve a sua comunhão com Deus. Você começou o dia sem colocar primeiro Deus, porque outras vozes estão gritando, chamando a sua atenção. Sabe, queridos, eu fico pensando aqui que existem vozes que elas estão o tempo todo falando à nossa mente. A voz do medo é uma voz que grita na cabeça, na mente de muita gente. Gente que está vivendo em função do medo. A voz da ansiedade. Tem gente que está sempre preocupado com o que vai acontecer amanhã. O amanhã ainda não chegou, mas está sempre vivendo em função do amanhã. Amigos queridos, deixa eu dizer para vocês que existem pessoas que estão ouvindo vozes, outras vozes, que não são a voz de Deus. A voz dos amigos, a voz muitas vezes pessoal, existencial, além da voz de Deus. E o que Deus está dizendo aqui para mim e para você nesse texto é: Moisés discerniu com clareza, com claridade, de maneira cristalina e digital, ele discerniu a voz de Deus, ele foi sensível à voz de Deus, porque verdadeiros adoradores não se confundem, sabe quando Deus fala, sabem ouvir a voz de Deus e atendem essa voz, porque estão na presença do Deus Todo-Poderoso. Amigos, Moisés nos ensina que precisamos estar atentos para a voz de Deus. Assim como Deus chamou Moisés 2 vezes pelo nome, deixa eu dizer para você que Deus também vai nos chamar aqui pelo nome essa noite, em nome de Jesus. É possível que você ouça a voz de Deus chamando você pelo nome. É possível que você ouça Deus falar a sua consciência pelo Espírito Santo, falar o seu nome e dizer: ei filho, você precisa ouvir minha voz. Porque você está simplesmente no piloto automático. Você entrou no corre-corre da vida, no turbilhão desse mundo, e você não ouve a minha voz. E eu quero falar com você hoje de forma clara, digital. E é você que precisa parar e ouvir a minha voz. E quando Deus chamar você hoje pelo nome, esteja pronto para reconhecer a voz de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. A Bíblia diz que Moisés ouviu a voz de Deus, e Moisés, quando ouviu a voz de Deus, ele se colocou, queridos, de forma sensível para ouvir Deus lhe chamar pelo nome e para obedecer. Veja o que aconteceu agora no verso 5, acompanhe comigo aí, Êxodo 3:5, pela internet também, a audiência que está com a gente aí, acompanha, Êxodo 3:5,
Abra sua Bíblia. Moisés ouve a voz de Deus, e quem ouve a voz de Deus é sensível para entender a voz de Deus no meio de muitas vozes, mas também é sensível para uma outra coisa. Veja o verso 5. O verso 5 diz assim: e Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias de quê mesmo? Porque o lugar em que tu estás é, complete para mim, terra santa. Amigos, quem é sensível à voz de Deus, tira as sandálias dos pés. E o que quer dizer tirar as sandálias dos pés? Sabe, amigos, naqueles dias quem andava descalço, né, eram os escravos. Os escravos andavam descalços. E é interessante você perceber que quando Moisés, ele ouve a voz de Deus, ele é sensível para entender a voz de Deus, a Bíblia diz que o Senhor fala com ele e diz assim: ei, filho, você ouviu a minha voz? Agora está na hora de você tirar as suas sandálias. Em outras palavras, está na hora de você se colocar na posição que você realmente é. A posição de um escravo. Só os escravos andavam descalços. E quando Moisés tira as sandálias, ele está tomando uma atitude de reconhecimento. Ele está dizendo para Deus: Senhor, eu não sou nada, e eu reconheço que ao ouvir a tua voz, o Senhor é tudo. Por isso eu me coloco na tua presença, na posição de um servo. Ele tira as sandálias, porque verdadeiros adoradores entram na presença de Deus como servos. Verdadeiros adoradores humilham-se na presença de Deus. E foi isso que Moisés fez. Ele se humilhou na presença de Deus, ele tira as sandálias, ele se coloca de joelhos, ele se apresenta a Deus como ele é, um escravo que não tem domínio de nada. Porque ele agora está diante do Senhor dos senhores e do Rei dos reis, e agora ele entende que mesmo não sendo nada, aquele que está falando com ele é todo poderoso o suficiente para completar o incompleto do seu ser. Amigos, Moisés está agora na posição que todos nós devemos estar, de servos. Quando você ouvir a voz de Deus falando com você, falando o seu nome, tire as sandálias dos seus pés e se coloque na presença de Deus como um verdadeiro servo disposto a obedecer ao Senhor de todo o coração. Adoradores fazem isso. Mas há uma terceira característica. Verdadeiros adoradores querem mais de Deus e das coisas que pertencem a Deus. Verdadeiros adoradores são sensíveis para ouvir a voz de Deus em meio a muitas vozes. Verdadeiros adoradores. Aí vem agora o capítulo 4, verso 19 e o verso 20. Última característica de um verdadeiro adorador. Êxodo 4, 19 e 20. Veja o que diz aí a palavra de Deus agora comigo. Êxodo 4, 19 e 20. O diálogo entre Deus e Moisés está acontecendo. Mas finalmente no capítulo 4, esse diálogo está chegando ao final. E quando ele vai chegando ao final, a terceira característica do adorador é exaltada, é destacada. Qual é essa? Êxodo 4, 19 e 20, veja o que diz a Bíblia. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai e torna para onde? Porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tornou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. E Moisés levava na mão o quê? Como é que diz aí o texto? Levava na mão o quê? O bordão de Deus. Eu fico impressionado com essa parte aqui, porque aqui se revela a terceira característica desse adorador de verdade. Moisés, ele relutou a aceitar o chamado que Deus tinha para ele. Se você ler todo o capítulo 3 e 4, você vai ver que Moisés apresentou 5 desculpas para Deus. Ele deu 5 desculpas para não aceitar aquela missão.
5 desculpas porque ele também se achava incapacitado para cumprir tal missão. Agora preste atenção no que está acontecendo aqui. Depois de todo desse diálogo travado com Deus, Moisés finalmente se rende, porque para cada uma das desculpas, Deus tem uma resposta. E para cada uma das faltas de Moisés, ou de suas impossibilidades, Deus tem uma possibilidade. Então agora, amigos, depois de tudo isso, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu quero que você cumpra uma missão. Volta para o Egito, de onde você saiu, e vai lá tirar o meu povo. Você vai ser o libertador. O que me impressiona no texto é que Moisés agora, de forma submissa, ele volta para o Egito com a sua família para cumprir a missão. Mas o texto diz que ele não volta mais com a vara dele, com o bordão dele. Como é que o texto bíblico diz agora? Ele está levando em suas mãos o bordão de quem? De Deus. Aquele era o bordão ou a vara com a qual Moisés pastoreava o seu rebanho. Mas o texto agora diz que Moisés entrou na presença de Deus de forma tão submissa. O encontro deste homem adorando a Deus, o encontro do adorador com o verdadeiro Deus é tão impressionante, é tão transformador, que Moisés já não considera mais o instrumento que ele tem em suas mãos como dele, porque tudo que ele tem agora pertence a quem? A Deus. Por isso o bordão não é mais dele, agora o bordão é de quem? De Deus, porque o comando, o controle foi passado para as mãos de Deus. Terceira característica e última, Moisés atende o chamado de Deus e vai para o Egito cumprir a missão, porque verdadeiros adoradores estão disponíveis para Deus. Você entendeu isso? Verdadeiros adoradores não apenas querem mais de Deus, não apenas querem ver as maravilhas que o Senhor tem para mostrar. Verdadeiros adoradores não apenas são sensíveis para ouvir a voz de Deus ao ponto de tirar as sandálias dos pés, mas verdadeiros adoradores estão comprometidos ao ponto de dizer para Deus que estão disponíveis para cumprir a missão que o Senhor tem para dar. Deus tinha um chamado para Moisés, Deus tinha uma missão para aquele homem, e nós vemos Moisés aceitando essa missão, e lá diante do faraó, em nome do Senhor, ele diz para faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa ir o meu povo. Agora esse homem fala de maneira destemida, esse homem agora não tem mais medo, esse homem agora está totalmente possuído pelo Espírito de Deus, porque um verdadeiro adorador entra na presença de Deus para ser dominado pelo Espírito de Deus. Esse homem agora está disponível para Deus, e um homem disponível para Deus realiza proezas em nome de Jesus. Um homem disponível para Deus é um homem que está simplesmente suscetível para receber os milagres de Deus. E por isso então Moisés volta e ele torna-se o libertador do povo de Deus. Você entendeu a experiência de Moisés aqui? Deus fez um chamado para Moisés ser um adorador. Deus estava dizendo para Moisés: filho, antes de você ser o libertador, você tem que ser um adorador. Antes de você chegar com esse povo em Canaã, você terá que entrar na minha presença como um verdadeiro adorador. Primeiro você me adora, depois eu te dou o poder para você cumprir a missão. Adoradores verdadeiros, amigos, em primeiro lugar, são famintos, sentem fome de Deus, querem mais de Deus e das coisas que pertencem a Deus. Adoradores verdadeiros são sensíveis para ouvir a voz de Deus, e adoradores genuínos estão disponíveis para Deus. Pastor, por que essa questão toda de adoração é importante?
Por que a adoração é importante? Amigos, eu vi várias definições sobre adoração, mas uma das que mais me chamou a atenção foi quando alguém disse assim para mim: pastor, adorar é colocar o primeiro em primeiro lugar. Isso é adorar. Sabe, amigos, Moisés estava aprendendo, irmãos, a colocar o primeiro em primeiro lugar. Por isso Deus permitiu essa experiência. Porque quem não adora, quem não é adorador, não coloca Deus em primeiro. O Senhor vai ter um indigno segundo lugar. Essa questão da adoração, amigos, é fundamental, porque ela permeia toda a Bíblia. Ela permeia o que nós chamamos de o grande conflito. Vá às páginas da palavra de Deus e tudo que você vai ver é uma questão de adoração. A quem nós adoramos. Quando você vai ao livro de Apocalipse, você encontra ali, de maneira muito clara, o conflito estabelecido, e no cerne da questão está a adoração. Em Apocalipse 14, verso 9 e 10, a Bíblia diz que ali, aqueles que não adoraram a Deus, aqueles que não temeram a Deus e deram a Ele glória, e só quem dá glória é um adorador, aqueles que não temeram a Deus e não deram glória, a Bíblia diz que eles adoraram a besta e a sua imagem. Então, quem não adora a Deus, de maneira fatal, vai estar adorando o poder opositor a Deus. Quem não adora a Deus, vai estar adorando o dragão. Quem não adora Cristo, vai estar adorando a besta e a sua imagem. Mas repare, por outro lado, o próprio livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 11 e verso 12, diz que haverá no céu os adoradores do Cordeiro. E ali no capítulo 5 nós encontramos 3 cânticos. O primeiro cântico, amigos, é o cântico daqueles que estão ali, assistindo diante do trono. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes. E a Bíblia diz que eles cantam e dizem assim: digno é o Cordeiro. Depois nós encontramos no capítulo 5, verso 13, agora nós encontramos o cântico de todas as criaturas, no céu, na terra, debaixo da terra e do mar. E sabe o que eles cantam? Eles cantam dizendo assim: seja o louvor, a honra, a glória ao que está assentado no trono do Cordeiro. E finalmente em Apocalipse 5, verso 14, a Bíblia diz que os 4 seres viventes e os 24 anciãos, que são seres que estão ali, os 4 seres viventes são seres, uma classe de anjos especiais. Os 24 anciãos são aqueles que foram ressuscitados por ocasião da ressurreição de Cristo. Eles então agora prostram-se diante do Cordeiro. Eles colocam as suas harpas e as suas coroas para dizerem: digno é o Cordeiro. Você entendeu? O cerne do grande conflito é uma questão de adoração. A quem vamos adorar? A Deus ou ao dragão? Ao Cordeiro, que é Cristo, ou à besta, que é um poder antagônico, e a sua imagem? A quem vamos adorar? De quem será o nosso louvor, a nossa glória? De quem será a nossa devoção? Durante esses 10 dias nós estamos sendo chamados à adoração. Porque Deus está nos chamando, sabe para quê? Para a gente chegar mais perto e ver as maravilhas do Senhor. Deus está nos chamando durante esses 10 dias para a gente ser mais sensível à voz do Cordeiro de Deus. Deus está nos chamando durante esses 10 dias para estarmos disponíveis para Deus. Porque adoradores de verdade não recebem e ficam consigo. Adoradores de verdade recebem e compartilham com os perdidos a salvação em Cristo Jesus. Adoradores de verdade são adoradores por excelência. Eu quero fazer um apelo para você. Moisés foi um adorador faminto. Faminto de Deus e das coisas espirituais. E será que aqui hoje
Temos adoradores famintos? Será que aqui hoje podemos dizer que temos pessoas, gente, adoradores que estão dizendo para Deus: ei, Senhor, eu quero contemplar as tuas maravilhas. Deixa-me ver de perto o que o Senhor tem preparado para mim. Deixa-me ver de perto os teus sonhos para a minha família. Será que aqui hoje há adoradores famintos ao ponto de dizer: eu só ouço a voz de Deus, porque as outras vozes eu não quero ouvi-las, porque os meus ouvidos estão santificados ao Senhor e eu só vou ouvir a voz de Deus? Será que aqui hoje tem adoradores que estão disponíveis para Deus ao ponto de dizer: Senhor, qual é a tua missão? O que o Senhor tem para mim? Eu não vou ser um adorador que está aqui vindo, achando lindos cânticos, consome um bom sermão, mas não está disponível para o Senhor. Eu quero estar inteiramente disponível para ti, com o coração inteiramente teu. Eu quero estar disponível para cumprir a missão de salvar pessoas para o teu reino, apressar a volta do Senhor e estar para sempre contigo nas mansões celestiais. Será que existem adoradores assim? O Samuel vai cantar agora. Enquanto o Samuel canta, eu quero fazer um apelo para você. Você que entendeu o chamado de Deus para ser um adorador por excelência. Você que entendeu o chamado de Deus para ver o Senhor mais de perto. Você que entendeu o chamado de Deus para você despertar. E às vezes Deus usa até o violão para despertar, né? Você que entendeu o chamado de Deus essa noite para se render e tirar as sandálias dos pés. Se você quer dizer para Deus hoje: Senhor, eu quero ser um adorador por excelência. Então, enquanto Samuel canta, eu queria que você, nesse instante, enquanto ele canta, se você está ouvindo a voz de Deus chamar você pelo nome, eu queria pedir que você ficasse em pé, porque eu quero orar por mim e por você. Eu quero colocar os adoradores na presença do Senhor. Adoradores que querem dizer do fundo do coração: eu adoro ao Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Eu não estou do lado dos adoradores do dragão, da besta e de sua imagem. Eu estou do lado dos adoradores do Cordeiro de Deus. Enquanto ele canta, se você gostaria de dizer para Deus assim de forma especial: Senhor, eu desejo ser esse adorador por excelência. Fique em pé em nome de Jesus, porque eu quero colocar a tua vida nas mãos de Deus.